Fala, fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live hoje. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Estou bem também. Seguinte, perdoe-me por semana passada não ter live, tá? Eu estava fazendo uma preparação para fazer um exame semana passada e eu tinha que ficar sem comer, tomar uns remédios que davam um sono, davam famosa baqueada na gente. Mas tamo aí, tamo bem, fiz o exame, tô tranquilo. Vamos lá dar continuidade à nossa sequência de lives aí ensinando como você monta o seu PC Gamer. E é isso aí. Chega de enrolação, direto do que interessa. O que a gente vai falar na live de hoje é o seguinte: quais são as características para você escolher o seu processador? Qual processador você vai comprar para o seu PCzão boladão da massa? Qual vai ser? Não sei, você que vai decidir. Mas como que eu decido? Vou explicar para vocês aqui. Quais são as características que você tem que olhar no seu processador que você quer comprar e dele tirar aí uma conclusão. Se é o processador que você espera, se é um processador que tem um clock que você quer, se é um processador que tem um tanto de núcleo que você vai precisar, beleza? Se ele é o socket correto para o seu processador. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês aqui, que provavelmente a maioria das pessoas sabem, que só existem dois fabricantes de processadores, que são a Intel e a AMD, que nenhum dos dois são ruins, todos eles são bons. Depende aí do parâmetro de comparação que você vai fazer entre um processador e outro. Por quê? Existem processadores da AMD que são superiores a processadores da Intel e vice-versa. Mas por quê? Depende do parâmetro de comparação. Se você for querer pegar, por exemplo, um processador da Intel, um Intel Core i3 9100F, que é um processador de entrada, comparar com um Ryzen 9 3700X, não tem nem comparação. Da AMD vai ser superior. Por quê? Porque ele é de uma tecnologia melhor. Ele é um processador um top de linha. Um processador top de linha contra um processador de entrada. Então não tem os parâmetros corretos de comparação. A não ser que você compare processadores da mesma faixa de desempenho. Por exemplo, se você pegar um processador Core i3 9100F e comparar com um processador da AMD de entrada também, vamos supor um Ryzen 3 3200G, que sim é um processador de entrada, você vai ver ali que um está bem pareio com o outro. Nesse sim você vai conseguir tirar uma conclusão bacana. Por isso, na hora que você for escolher o seu processador, você vai escolher na hora de ter os seus parâmetros, né, na hora de comparar, você vai ter que separar eles, se é um processador de entrada, se é um processador intermediário, se é um processador top de linha, ou se é um processador high-end, que é o processador high-end é o processador mais top, assim. Tá? Processador top. Bacana? Tá? Então, no parâmetro de comparação, você vai sempre olhar se ele é de entrada, entre um e outro, e também não serve só entre uma marca e outra, tá? Esse parâmetro você vai poder fazer com processadores da mesma linha e da mesma marca. Por exemplo, eu tenho um Core i3 9100F e tenho um 9400 é i5. E tenho o i3 8100, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui. Core i3. Independente, você vai comparar um Core i3 com outro Core i3, por exemplo. Você vai comparar um Core i3 9100F com os outros Core i3 da mesma geração, tá? Você também pode comparar o processador, por exemplo, um Core i3 9100F de nona geração da Intel. Você pode comparar ele com um da sétima geração? Pode. Mas você sabe que é um processador mais antigo, que não é ruim, tá? Você pode sim pegar um processador de sétima geração, de oitava geração, mas você sabe
que dependendo da sua placa-mãe, ela não vai encaixar, mesmo sendo o mesmo soquete. Aí a gente vai entrar em mais um outro tópico aqui, que você tem que prestar atenção na hora que você for comprar o seu processador, que é o soquete. Se você já comprou a sua placa-mãe, você tem que obrigatoriamente saber qual soquete que é. Tem placas-mãe que suportam soquetes das linhas AMD e tem processadores que suportam soquete da linha da Intel. Só que tem alguns soquetes que são diferentes, mesmo sendo da mesma marca. Por exemplo, os da AMD são quais? Os mais comuns hoje em dia. O AM3+, que são os FX, que já são da geração passada. Deixa eu tirar esse fone aqui que está me atrapalhando. Só um minutinho. AM3+, que são usados pelos processadores FX, que, se eu não me engano, mas a maioria deles, a maioria das placas-mães já são da geração passada de memórias RAM, ou seja, elas são ainda DDR3. Então, fica esperto na hora de comprar o seu processador e a sua placa-mãe nesse quesito também, tá? Se ele for DDR3, você tem que comprar uma memória RAM DDR3. Se você não sabe como escolher a sua memória RAM, tem um vídeo aqui no canal que explica para você como você olhar quais são as características da memória RAM que você tem que olhar para comprar ela, beleza? Mas antes, fica aqui comigo. Ok, outro processador muito utilizado da AMD também é o FM2+, que é utilizado aí pelos processadores da linha A da AMD, por exemplo, um Athlon, tá? O soquete mais conhecido ultimamente na AMD, que é o AM4, que são usados pelos processadores Ryzen e também por alguns processadores da série A também dos Athlons, tá? E os processadores TR4, soquete TR4, soquete TR4, que são utilizados pelos processadores high-end da AMD, que são os Threadrippers, né? Threadripper, traduzindo literalmente do inglês, assassinos de threads, né? E o threads, né? Vocês entenderam aí a analogia que eu tentei fazer, mas não consegui. Já na linha da Intel, existem alguns processadores com soquetes LGA 1151, que são aí os que suportam processadores da sexta, sétima, oitava e nona geração, tá? Tantos, independente de qual codinome que ele tem o processador, se ele é SL, se ele é KL, se ele é, né? Se é Skylake, Skylab ou Coffee Lake, beleza? E tem os processadores Pentium também, que são compatíveis com ele, tá? Outro também, que é da Intel, é o soquete LGA 2011V3, tá? Mas esse soquete já é mais antigo, da quarta geração da Intel, tá? Então são processadores mais antigos, com tecnologia mais antigas também, com memória RAM DDR3. Nada de errado com isso, só fique esperto na hora de comprar o seu processador. Outro soquete que também é utilizado na tecnologia anterior ao DDR4, né, DDR3, que é o LGA 2066, que são aí os processadores intermediários high-end da época, que eram o i7, o i9, da quinta e da sexta geração, tá? Que são da série X. Os processadores da série X da Intel, eles usavam esse LGA 2066 como soquete, beleza? E hoje em dia, não hoje exatamente, hoje em dia também foi lançado esse ano, na verdade, foi lançado os processadores da 10ª geração da Intel, que são outro soquete, outra placa-mãe, que são os soquetes 1200 ou 1200, LGA 1200, que suportam os processadores da 10ª geração da Intel, beleza? Tranquilo, falando sobre o soquete, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder vocês. Mas agora o próximo tópico que a gente vai falar é sobre clock. Pelo amor de Deus, o que é clock? Clock, na verdade, ele aí
vamos dizer que é a velocidade que o seu processador vai analisar e processar os dados num número de ciclos, tá? E esses ciclos são medidos em gigahertz. Vamos supor, eu gosto sempre de trazer o meu caso, que no meu caso eu tenho um processador da AMD, um socket AM4, que é um Ryzen 3 3200G, que o clock dele, o clock base, é de 3,6 GHz, que é a velocidade com que ele trabalha os dados com todos os outros componentes do computador para gerar a imagem na tela, tá? Esse 3,6 é o mínimo que ele faz. Menos que isso ele não faz. Ele faz no mínimo 3,6, mas ele pode chegar até 4,0 dentro do seu clock desbloqueado para overclock. Como assim clock desbloqueado para overclock? Esse clock que eu estou falando que é desbloqueado para overclock até o 4.0 é o chamado de overclock dinâmico ou clock boost ou turbo boost. Mas turbo boost é usado para Intel e clock boost ou turbo core é utilizado pela AMD, mas nomenclaturas não vêm ao caso. Interessa você saber que clock base e clock boost são os processadores, os clocks dos processadores. Geralmente, quando você vai comprar o processador em algum site, ele vai apresentar para você lá, clock base, tantos gigahertz, clock boost, tantos gigahertz. Esses gigahertz, quanto maiores, melhores, tá? Assim, você vai ter um parâmetro de comparação com os processadores. Lembra que eu falei para você comparar um processador de entrada com outro de entrada? Você vai olhar este quesito, porque o socket ele tem que ser o mesmo. O socket não pode ser diferente se você já tem a placa-mãe. Se você não tem a placa-mãe, você pode escolher qualquer processador, depois você compra a sua placa-mãe separadamente, não é mesmo? Tá. Depois que você viu o clock é isso. Quanto maior, mais rápido e melhor. Mas não é só esse parâmetro que você tem que olhar. Você tem que também olhar, além do socket e clock, os processadores. Por quê? Os núcleos do seu processador, em teoria, quanto mais, melhor. A maioria desses processadores que existem hoje, existem, no mínimo, 4 núcleos internos dentro deles. E 4 threads, que é o mínimo que tem. Tem não. Existem processadores que ainda tem menos, que tem 2 núcleos, que é o caso do Core 2 Duo. Mas, se você quer montar um PC Game hoje, ainda em 2020, por mais que esteja acabando, se você quer montar um PC esse ano ou o ano que vem, recomendo você comprar um processador de, no mínimo, 4 núcleos de processamento e 4 threads. Threads é como se fosse núcleo interno para cada núcleo. Vamos supor assim, grosseiramente dizendo. Tá? Os núcleos, existem eles, como eu disse para vocês, tem o Dual Core, que são 2 núcleos internos. Existe o Quad Core, que são 4 núcleos internos. Existe o 6 Core, que são 6 núcleos internos. E o 8 Core, que é 8 núcleos internos. Ou seja, quanto mais, melhor. Mas não se prenda só neste quesito. Lembrando, não é mais núcleo que vai fazer o seu processador ser melhor. Porém, a maioria dos processadores que tem mais núcleos geralmente são melhores, porque eles aumentam também a faixa de overclock dinâmico, que é a faixa do turbo boost, e eles diminuem ali o clock base para tarefas mais simples. Ou seja, quando seu processador está usando um clock mais baixo, ele está na tarefa mais simples, e quando ele está com uma tarefa mais pesada, ele puxa mais clock. Mas, dependendo de quantos núcleos ele tem, ele vai ter uma diferença entre eles. Por exemplo, um processador que tem 3,6 GHz de base e 4 de turbo, se ele tiver 4 núcleos e 4 threads, ele vai ter um desempenho. Se ele tiver 6 núcleos e 6 threads, vai ter outro desempenho.
Se ele tiver 8 núcleos e 8 threads, ele vai ter outro desempenho. Mas tem alguns que, se o seu processador tem 4 núcleos e 4 threads, como eu disse, ele vai ter um desempenho, não é mesmo? Agora, se ele tiver 4 núcleos e 8 threads, ele vai ter um outro desempenho também, que é o que a gente vai entrar a falar agora, que é o famoso hyperthreading, no caso da AMD, e o simultaneous threading da AMD, que é o SMT e o hyperthreading da Intel, tá? Geralmente conhecido como SMT nos dois, tá? Mas o que seria esse rapid threading e o simultaneous multithreading? Os processadores, eles vêm com seus núcleos já postos, não é mesmo? E que essas tecnologias de hyperthreading e SMT multithreading, eles simulam 2 processadores por núcleo de processamento. Como assim? Existem os processadores internos dentro do próprio processador que processam todas as características e informações que passam por ela. Porém, se você tem 2 núcleos dentro de cada SMT, imagina, de cada thread, imagina só. No caso, se você tem 4 núcleos e 8 threads, vamos supor que cada núcleo desse tem 2 pessoas lá trabalhando. Uma analogia. Então, se o mais básico tem um núcleo e um thread, e se o outro tem um núcleo e 2 threads, qual funciona melhor? Um núcleo com uma pessoa trabalhando ou um núcleo com 2 pessoas trabalhando? Então, por mais que existam aí processadores como o Ryzen 3 3600X, Ryzen 3 3600X, ele tem aí 6 núcleos e 12 threads. Então, sempre o dobro, tá? Porém, depende muito do seu caso, muito do que você vai fazer, você precisa escolher o seu processador com essa tecnologia, tá? Muitas das vezes as pessoas escolhem o processador com base no clock e no núcleo. E o thread, ele vem como secundário. Muitas pessoas não veem isso. Mas, se o seu caso for, por exemplo, jogar os seus jogos no seu PC, porém, fazer transmissão de live, seja no YouTube, seja no Twitch, seja em qualquer rede social que você queira, rede de transmissão aí, é muito interessante que você tenha um processador com SMT ativo ou com hyperthreading ativo. Por quê? Um processador que tem mais threads do que núcleo, ele consegue se dar melhor com multitarefas. Por que exatamente? Eu não sei, mas eu sei que ele é melhor com multitarefas. Explicado detalhadamente, eu não vou conseguir, mas eu vou fazer uma analogia. Que é a mesma analogia que eu já fiz sobre as 2 cabeças das 2 pessoas trabalhando dentro do núcleo. Então, se você tem um núcleo com 2 simuladores de núcleos ali, é como se você dobrasse a capacidade de leitura de informação do seu processador. Em teoria. Tá? Mas sim, se você tem mais threads do que núcleos no seu processador, sim, ele vai sim melhorar o desempenho. Não vai dobrar o desempenho, não vai dobrar o clock do processador, tá? Mas ele vai melhorar sim ali a velocidade com que ele trabalha as informações dentro dele. Beleza? Outra coisa que eu tenho que falar para você ficar, você ter uma noção, é que alguns processadores, eles possuem controlador de vídeo integrado dentro deles, tá? Ou seja, processadores que têm esse controlador de vídeo, eles não necessitam de uma placa de vídeo externa no seu computador, porque eles já têm esse controlador de vídeo integrado, ou seja, você não precisa de uma placa de vídeo para jogar os seus jogos, ou seja, o que você quiser fazer. Como aqui nosso foco é montar um PC gamer, geralmente você quer montar um PC para jogar, não é mesmo? Então, se o seu processador tem esse controlador gráfico,
você tem uma certa vantagem, porque daí você pode, dependendo daí da sua exigência como jogador, você não vai precisar comprar uma placa de vídeo, pelo menos não a princípio. Porque essa APU, que é como conhecido como os processadores que têm o controlador gráfico, conhecidos como APU, e o processador que não tem controlador gráfico é conhecido como CPU, beleza? Então, esse controlador gráfico não é nada mais, nada menos que uma mini placa de vídeo que tem dentro do seu processador. Se você tem um processador que tem esse controlador de vídeo, você não necessariamente precisa da placa de vídeo. Tranquilo? Beleza, sossegado? É isso aí. Outra informaçãozinha que você tem que ver no seu processador é a memória cache. Não é cachê, é cache. Como se fosse cash, money. Tá? É cache, não cachê, mas tudo bem se você fala cachê. Não tem problema. Aqui a gente não tem preconceito com falar errado. Mas, certo é cache? Não. Cache. Ok? Tá. O que é essa memória cache? É uma memória super rápida que tem dentro do processador e que ela é dividida em 3 níveis. L1, L2 e L3. Lembrando que nem todos os processadores têm ali a sua memória L3. As mais atuais, por exemplo. Os processadores básicos do Ryzen já tem L3 e que quanto mais memória de cache ele tem, mais rápido ele consegue armazenar uma pequena porcentagem de dados dentro do processador para ele processar esses dados, beleza? Então, quanto maior a memória cache, melhor será o desempenho, pelo menos na teoria, que é o que diz o manual. Tranquilo? Beleza, a gente falou de cache, agora a gente vai falar de TDP. E o que seria TDP? É o Thermal Design Power, ou seja, é o desempenho não aceita design, tá? É o quanto de energia o seu processador vai dissipar, tá? É a quantidade máxima ali que o seu processador, de calor que ele suporta, ou de quanto de energia ele vai gastar, que é medido em watts. Alguns processadores têm aí 65, outros têm 95 watts, e pode variar aí, tá? Lembrando que esse TDP, muitos falam que é a quantidade de calor que ele dissipa em watts, ou outras pessoas falam que é a quantidade de energia que ele vai usar da sua fonte. Mas será que é isso mesmo que gasta de energia da fonte? Não sei, depende do processador. E como é que eu sei que é ligado? Eu fiz um vídeo falando sobre fontes, onde eu mostro um site que você coloca todas as informações do seu computador e você consegue medir quantos watts a sua fonte vai precisar ser e quanto de energia o seu processador vai utilizar. Seu computador no geral vai utilizar, beleza? Se você quer saber, entra no meu canal, está escrito lá como escolher a sua fonte e beleza? Você vai entender tudo sobre parte elétrica da sua fonte. Tudo não. Mas como você escolher a sua fonte e como você faz essa medição. Tranquilo? Então, TDP é nada mais, nada menos que quanto de calor ele vai gerar, de watts, como eu disse, e também quanto de energia ele vai usar. Ou seja, quanto de conta no fim do mês ele vai trazer para você. Beleza? Outra coisa também que tem aqui Não, outra coisa não. Não tem mais nada. É isso aí. Coisas que a gente falou aqui foi o seguinte. Falei para vocês quais são os fabricantes. Intel e AMD. Você pode escolher entre um e outro. Não defenda com unhas e dentes uma marca do que outra, tá? Não existe marca melhor, existe sim processador. Cada modelo tem a sua especificação, tem o seu conjunto de especificações, na verdade, que fazem esse processador ser bom ou melhor do que outro. Claro que lembra que tem as divisões entre os tipos de processadores. São processadores de entrada, processadores intermediários, processadores top de linha e processadores
high-end, que são os processadores lá, vamos supor, o Core i9 da Intel e o Threadripper da AMD. Tranquilo? O que mais a gente falou na live? Quantos não. Qual o socket que você tem que olhar para o seu processador, porque é ele que vai ditar a sua placa-mãe ou a sua placa-mãe que vai ditar quem é ele, tá? Quanto de clock, né? O que é o clock e quanto maior, melhor. Pelo menos o clock boost, quanto maior, melhor, tá? Núcleos de processamento, tá? Quanto mais núcleos, melhor. E quanto mais threads, né? Melhor também. Se for o dobro de threads que tem no núcleo, né? É aquele SMT e o Hyperthreading da Intel, tá? E também a gente falou sobre APUs, que são processadores que têm controlador de vídeo integrado. E também a gente falou sobre memória cache, ou cache, independente do que você fale, vocês têm que saber o que é, tá? Quanto mais memória, melhor vai ser, pelo menos em teoria, tá? Essa aqui, vamos supor, memória cache, é uma característica, digamos que secundária. Ela não vai dar tanta diferença assim de um processador para o outro, mas sim ela faz a sua diferencinha ali somada com todos os outros. E a gente falou também de TDP, é o Thermal Design Power, eu ia falar Process, não tem nada a ver com a paçoca, começa com P, mas é Thermal Design Power, que é ali nada mais nada menos o quanto de calor seu processador vai dissipar e o quanto de energia que ele vai gastar, mais ou menos, não é 100%. Tá? Isso também vai ditar na hora de você escolher a refrigeração do seu processador. Porque se ele tiver TDP muito alto, por exemplo, acima de 100 watts, o seu cooler box que vem o processador não vai dar conta. E tem processadores que nem vem com cooler box, você tem que comprar o cooler separado já, porque o processador não pode ficar sem, como vocês sabem, tá? E, onde é que eu posso economizar na hora de comprar? Boa pergunta. Se você é um gamer que está querendo economizar e seus jogos não são tão pesados assim, você quer jogar jogos mais simples, não quer jogar aqueles jogos de mundo aberto, cheio de detalhes gráficos ultra realistas, cara, deixa de comprar uma placa de vídeo e compra um processador com uma APU, com um controlador de vídeo integrado, porque assim você vai economizar uma boa grana, você vai conseguir comprar um processador melhor com um controlador de vídeo até bacana, que tem alguns controladores de vídeo, principalmente o da AMD, porque a Intel está querendo tirar fora os seus controladores de vídeo ou processadores para baixar um pouco o preço, mas os da AMD dão bastante conta do recado com as suas APUs. Inclusive, um processador muito bacana que tem APU é o Ryzen 3 3400G, que tem o Vega 11, o Radeon Vega 11 de gráfico integrado. Ele pode trocar esse por uma 1030 GT, uma GT 1030 da NVIDIA. Ele consegue ter o mesmo desempenho de uma GT 1030 com esse Radeon Vega 11. Então, você vai deixar de gastar, por exemplo, quanto que custa uma 1030? Uns 300 reais. Deixa eu ver, GT 1030. Nossa senhora! Hoje, o mais barato que eu estou achando aqui no Google, assim, vai dizer, é 502 reais. Vamos supor que seja 500 reais. Imagina, você economiza um pouco na placa de vídeo e compra um processador melhor. Quanto custa aqui, ó, Ryzen 3 3400G. Custa aí seus 1.130 reais. Então, se você pesquisar bem, você acha aí até mais barato. Por uns R$1.000 você encontra. Então, você vai deixar de comprar uma placa de vídeo, mas vai comprar uma APU bacana que pode substituir essa placa de vídeo. Tá? Mas se você quiser economizar, comprar uma placa de vídeo sem problema. Isso não é errado. Mas se você quer economizar, sim, você compra um processador que tem aí a APU integrada, beleza?